Como vocês estão, irmãos? É um prazer poder reencontrar com vocês mais uma vez nessa semana. Hoje é quarta-feira, 9 de junho de 2021. E vamos, nesse momento, separar um texto da palavra para refletirmos, para tirarmos lições para as nossas vidas. Eu quero orar, antes de começar a leitura da Bíblia e falar um pouco sobre o texto, eu gostaria de orar com vocês. Vamos lá, oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia que está nos dando. Agradecemos ao Senhor o privilégio de refletir sobre a Tua palavra. Que falemos sobre ela e não sobre nós. Que a Tua palavra nos alimente e que as nossas palavras pessoais não sirvam para nada, mas que a Tua palavra possa ser instrumentalizada através de nossos lábios. Perdoa-nos os nossos pecados, guarde a cada irmão em Cristo, aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo, porque oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Gostaria de ler com vocês o texto bíblico que está lá em Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52, que diz assim, a palavra de Deus diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? O cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos conversar um pouquinho sobre este cego que se chamava Bartimeu. É claro que estaremos aqui nadando pela superfície, mas nem por isso deixaremos de tirar lições preciosas para as nossas vidas. Então, eu diria inicialmente que o estado natural deste homem chamado Bartimeu ele era cego. Então tinha uma deficiência física. Segundo, ele era necessitado. Ele estava lá à beira do caminho a mendigar. E uma terceira situação ligada à necessidade, ele era pobre. Logo, ele ficava à beira do caminho a mendigar. Então, 3 situações difíceis ele enfrentava: cego, necessitado e pobre. Uma segunda situação que vemos aqui a respeito deste cego chamado Bartimeu. Ele tinha uma certeza: Jesus pode ajudar. Está lá no versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quando ele ouviu que Jesus passava, ele começou a clamar. Então, uma outra atitude ele clamou ao Senhor. Ele sabia que Jesus podia resolver o seu problema. Foi despertado nele a fé. Muito interessante isso,
um item muito importante, um acontecimento muito importante, um sentimento muito importante dentro dele: a fé. Opa, Jesus pode resolver. Não vou deixar passar a oportunidade. Quantas vezes, não é? Deixamos passar a oportunidade. Somos cegos, somos necessitados, somos pobres. Precisamos crer no Senhor. Uma terceira situação está no versículo 48, sua perseverança. Continuou gritando até ser atendido. Ele gritando, sendo repreendido para que se calasse. Cala a boca, cego, cale a sua boca. Mas ele não se calava. Ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se calava, ele não desistia. Quantas situações enfrentamos na vida, situações difíceis, e que desistimos de tudo. Estendemos a toalha e dizemos: para mim chega, o meu caso não tem solução, a situação é muito difícil, Deus me desprezou, os irmãos me desprezaram, a igreja me desprezou, a minha família me desprezou, estou desprezado, para o meu caso não há solução. Mas este homem, enfrentando uma situação humanamente impossível de ser resolvida, quando ele percebeu que Jesus estava próximo, ele não desistiu, mesmo sendo desmotivado, seguiu gritando até ser atendido. Muito bem. Uma outra situação. Jesus, ao perceber isto, Jesus parou. Jesus o chamou. Então, Jesus lhe deu a atenção. Isso nós vemos no versículo 49. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Interessante, um grupo que há pouco dizia: cale a boca, desista, Jesus não tem tempo para você, pare de criar essa situação vexatória. Mas quando Jesus parou, os sentimentos mudaram. Há um hino muito lindo que diz assim: eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Jesus estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas ele estendeu a sua mão para mim. Não desistamos, querido irmão, querido amigo, não desista de Jesus, por favor, corra atrás dele. Veja que há esperança para você, veja que há esperança para a sua vida. Podemos ver que houve esperança para este homem, há esperança para mim, há esperança para você, há esperança para o Brasil, há esperança para a nossa igreja, há esperança para as nossas vidas. Não desista, faça como o cego Bartimeu. Jesus o aceitou, Jesus o chamou, e é interessante que logo depois aconteceu a sua cura. O Senhor lhe abriu os olhos. Jesus falando disse-lhe no versículo 51: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha a vista. E Jesus abriu-lhe os olhos. Sua visão foi restaurada. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Esse homem tinha uma noção do que ele queria. O triste é quando a gente não sabe o que quer da vida. Não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se segue o Senhor, não sabe se fica detido no meio das dificuldades, das circunstâncias, das crises, ficamos perdidos. Esse homem não estava perdido. Ele alimentava esperança dentro de si. Ele alimentava a esperança de que um dia o seu problema seria resolvido. Nós que conhecemos ao Senhor Jesus, que cremos nele, não podemos nunca perder a esperança. E houve uma entrega total. Jesus lhe disse: vai,
a tua fé te salvou. E logo ele viu e fez o quê? Seguiu a Jesus pelo caminho. Seguiu a Jesus. Muitas vezes somos atendidos pelo Senhor, mas nos envaidecemos, mudamos a nossa forma de pensar, achamos que somos os tais e deixamos de seguir o Senhor, embora sendo beneficiado por Ele. É muito triste. Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte: bem-aventurado o cego que vem a Jesus para que possa ver. Eu gostaria de encerrar lendo Apocalipse 3, versículos 17 e 18, que diz assim: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que veja. É Jesus dizendo para a sétima igreja, carta, a igreja de Laodiceia. Eles se achavam os tais. Jesus, eu te aconselho que compres de mim colírio. Vamos buscar o colírio no Senhor? Vamos buscar no Senhor a nossa força? Vamos buscar no Senhor a solução para as nossas dores, para as nossas mágoas, para as situações tristes em que enfrentamos. Busquemos ao Senhor Jesus. Creiamos nele. Vamos fazer isso já? Que Deus abençoe você e a sua vida, em nome de Jesus. Amém.